Hoje nós vamos falar sobre pincéis. Bom, muita gente tem dúvida a respeito dos pincéis, quais os pincéis nós devemos ter, e eu acho assim, é fundamental vocês terem um pincel de qualidade, porque a durabilidade é maior. E eu sempre falo que assim, uma boa maquiagem depende de bons utensílios para ajudar a fazer, e o pincel é um deles. Então, hoje eu quero explicar para vocês a função de cada pincel para que vocês comecem a adquirir um bom material de trabalho. Então, nós vamos começar com esse pincel aqui, tá? Que nós chamamos de Duo, porque ele tem duas cores. E eu uso esse pincel para estar fazendo a pele. Então a gente trabalha ele de maneira circular em todo o rosto e para espalhar a base. E aí nós temos os pincéis para corretivo, que a gente chama de língua de gato, porque ele é um pincel mais durinho, tá? Aqui eu estou mostrando em dois tamanhos. Vocês não precisam ter dois pincéis, pode adquirir um só, que é importante porque assim, o corretivo, eu particularmente prefiro trabalhar com corretivo pastoso. Então ele espalha bem o corretivo e deixa a pele mais uniforme. Então, recapitulando, para a pele, vocês vão precisar apenas de três pena. Então a gente vai começar pelo pincel de pele, tá? Esse pincel aqui, eu gosto muito dele porque ele espalha bem a base e deixa a pele com aspecto natural. A gente chama esse pincel de Duo, porque ele tem duas cores e a gente tem que trabalhar ele, olha, de maneira circular, bem leve, não pode amassar o pincel na pele, é para justamente ele espalhar mais a base. Então, esse é o pincel que eu recomendo para vocês usarem para base. E aí a gente tem o pincel para corretivo, né? Que a gente chama ele de língua de gato, porque ele é bem durinho. Eu gosto muito de trabalhar com corretivo pastoso, porque ele cobre melhor as imperfeições, as olheiras. Então, esse é o pincel que eu recomendo para vocês para correção. Existem vários formatos. Olha, aqui tem um outro exemplo de um pincel um pouco mais largo, mas principalmente para quem está começando, quem não tem muita prática, eu recomendo sempre um pincel ou igual a esse ou até mais fininho. Aí a gente tem os pincéis mais bojudinhos, que eu uso para pó, né? E para aplicação de pó e no final para poder a gente polir a pele. Esses são os pincéis que vocês vão precisar para estar maquiando. Esses são os pincéis que vocês vão precisar para maquiar a pele de vocês. O pincel Duo para base, o pincel língua de gato, que é para correção, e o pincel mais cheinho, mais bojudinho, para o pó. Agora a gente precisa, né, para maquiar a sobrancelha, né, a gente usa uma escovinha. E eu também particularmente gosto muito desse aqui, que imita uma escovinha do rímel. Para maquiar os olhos, a gente precisa de dois tipos de pincéis, tá? Um é o pincel arredondado, que é para marcar o côncavo, e o outro é um pincel achatado, que serve para depositar a sombra na pálpebra móvel e na pálpebra fixa. Então, na verdade, para maquiar o olho, vocês precisam somente de dois pincéis.
A gente também usa um pincel chanfrado, que é cortadinho na diagonal, que é excelente para maquiar a sobrancelha e ele serve para a gente fazer traços. Então a gente vai usar muito esse tipo de pincel para estar maquiando um olho mais sofisticado, um olho mais marcado. Então vocês vão precisar também ter um pincel chanfrado. Olha, aqui tem um outro exemplo de pincel chanfrado. Muita cliente me pergunta para que serve esse pincel. Esse pincel não é assim um gênero de primeira necessidade, mas ele é importante, a gente chama ele de vassourinha, porque ele ajuda a varrer quando cai aquele pozinho indesejável na parte inferior dos olhos. Então, ao invés de você vir com a mão, emborrar toda a maquiagem, estragar o trabalho, a gente varre esse pozinho. Aí a gente tem, né, o pincel. Nós temos o pincel para trabalhar o blush. Eu particularmente adoro um blush marcado, então eu uso o pincel também chanfrado, porque ele ajuda a marcar, né, amassando o rosto. Não é necessário vocês terem o pincel chanfrado para o blush. Vocês também podem ter um pincel mais arredondado, como esse, por exemplo. Então, para o blush, eu particularmente gosto de marcar bem a maçã. Então, eu uso esse pincel muito, que é um pincel chanfrado, que marca melhor a maçã do rosto. Não é necessário vocês terem um pincel chanfrado. Esse pincel aqui também é um pincel de blush, tá? Que ele dá um efeito mais natural e espalha melhor o blush. Para iluminar, eu também uso um pincel chanfrado, só que um pouco menor, porque aí a área que a gente vai usar para iluminar o rosto é uma área menor que para estar maquiando, amassando o rosto. E aí a gente também precisa de um pincel para os lábios. Então, basicamente, são esses os pincéis que a gente precisa para estar fazendo uma maquiagem corretamente. São pincéis para pele, para o olho, para a sobrancelha, o blush e o batom. Toda a explicação vai estar no nosso blog, www.dascoisasquetenhoaprendido.com.br. E a gente aguarda vocês lá.